Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus, que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é: Deus vai julgar toda palavra oculta que estão sendo lançada sobre as suas costas. Ele é o justo juiz. Para isso a gente vai usar o texto sagrado que encontra-se em Números, capítulo 12, versículo 1 ao 15 e Hebreus, capítulo 4, versículo 13. E você deve estar pensando, como assim, Noé? Palavras ocultas aos seus ouvidos, aos seus olhos, ao seu saber, mas diante de Deus não. A Bíblia vai dizer em Hebreus 4,13 que nada fica oculto diante daquele a quem havemos de prestar conta. E nós vamos ver nesse texto aqui que Miriam fala por trás de Moisés. Miriam e Arão, eles estão falando por trás de Moisés, e a Bíblia vai dizer que Deus ouviu isso. Meu irmão, Deus está ouvindo tudo. Os irmãos do meu canal sabem que quando eu vou fazer um vídeo, eu costumo deixar um papel aqui com o tema da mensagem e alguns versículos bíblicos, mas nesse tema aqui nem precisou. Deus me deu esse tema ontem. Eu não estava lendo a Bíblia, eu não estava orando, eu estava fazendo outra coisa e papai me deu esse tema: eu vou julgar todos aqueles que estão lançando palavras ocultas diante dos meus filhos, diante dos meus servos, diante das minhas filhas e diante das minhas servas. Eu vou julgar toda palavra oculta, porque Deus é justo juiz, meu irmão. Deus vai tratar com as Miriam tete a tete. Nós temos outros vídeos no canal falando sobre a língua, falando sobre semeadores de contenda, mas esse vídeo, meu irmão, tem endereço certo. Esse vídeo vai atingir pessoas, irmãos, servos e servas do Senhor que estão sendo, estão lançando palavras sobre as suas costas. E a Bíblia diz: irai-vos, mas não pecais. Então, meu irmão, fique tranquilo que Deus está ouvindo e Deus vai tratar com as Miriam tete a tete. Vamos para o texto sagrado, meus irmãos? Que o Espírito Santo de Deus abra nossa mente, nossa visão e o nosso coração, para termos um melhor entendimento da palavra de Deus. Lembrando que a gente vai ler a King James Fiel 1611. Gostaria muito que você prestasse bem atenção, porque o tema da mensagem vai se encaixar com o texto da mensagem. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então vamos lá. Números 12, do 1 ao 15 diz assim: E Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher etíope com quem se havia casado, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. E disseram: terá o Senhor falado somente por intermédio de Moisés? Não falou também por nosso intermédio? E o Senhor ouviu isso. Meu irmão, a Bíblia diz que terrível coisa, olha, até arrepia, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. E o Senhor ouviu isso. E Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que estavam sobre a face da terra. E o Senhor disse repentinamente a Moisés, Arão e Miriam: olha que vergonha, Moisés estava fazendo as coisas dele, as coisas de Deus, as coisas, sei lá o que ele tinha que fazer no dia a dia. Miriam e Arão estavam falando pelas costas, lançando palavras ocultas que ele não estava nem sabendo. De repente Deus reúne os três. Falei: Moisés, vem cá que eu tenho um negocinho para falar. Você imagina, irmão, a vergonha. Deus é assim, viu? Deus faz Miriam passar vergonha. Deus faz aqueles que lançam palavra por trás nas suas costas passar vergonha. E Arão e Miriam: vós três vinde ao tabernáculo da congregação. E eles foram. E o Senhor desceu na coluna da nuvem e ficou à porta do tabernáculo, e chamou Arão e a Miriam, e ambos saíram. E ele disse: ouve agora as minhas palavras. Se houver entre vós um profeta, eu, o Senhor, me darei a conhecer a ele em uma visão, e falarei com ele em um sonho. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Ah, meu irmão e minha irmã, como é bom ser fiel a Deus. Deus cuida, meu irmão, dos seus. Deus cuida dos seus em todas as áreas. Se você é fiel a Deus, se você está na presença de Deus, se você é um homem, uma mulher temente a Deus, fique tranquilo que Deus vai julgar Miriam. Deus vai julgar todos aqueles que estão lançando palavras ocultas, sabe, que você nem sabe, no serviço, na casa, na escola, no bairro.
fique tranquilo. Eu vim aqui dizer para você, fique tranquilo, porque o Senhor ouviu isso, né? Não é assim como o servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo boca a boca e de maneira clara, e não por palavras obscuras. E ele vê a semelhança do Senhor. Então, por que não tiveste medo de falar contra o meu servo Moisés? É assim, tem gente que não tem medo de falar do próximo. Fala, mas uma hora a lepra vai chegar. Uma hora Deus vai tratar com Miriam, porque Deus é fiel, né? E a ira do Senhor se acendeu contra eles e ele partiu. E a nuvem se afastou do tabernáculo, e eis que Miriam ficou leprosa, branca como a neve. E Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava leprosa. E Arão disse a Moisés: ai, meu Senhor, eu te peço, não ponha sobre nós este pecado que cometemos tolamente, que ela não seja como um morto, que ao sair do ventre da sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. E Moisés clamou ao Senhor. Olha só, meu irmão, algumas versões vai dizer que Moisés era manso, outras vai dizer que ele era humilde. Olha, tão humilde, tão manso, que falaram dele, ele ainda orou a Deus. Mas olha a resposta de Deus, meu irmão: com Deus não se brinca, com Deus não se brinca. E Moisés clamou ao Senhor dizendo: eu te peço, ó Deus, cure-a agora. E o Senhor disse a Moisés: se o seu pai tivesse apenas cuspido no seu rosto, não teria ela ficado envergonhada 7 dias? Ou seja, quando o pai, eu deixei marcado aqui, quando o pai expressava seu descontentamento com o filho, cuspia no rosto ou no chão e ficava em castigo 7 dias. Era comum no povo hebreu, no povo judeu, se um filho prestasse algum descontentamento para o pai iria cuspir no rosto e ele iria ficar envergonhado 7 dias recluso, para que todo mundo soubesse. Aí Deus disse para Moisés: e Moisés, se o pai dela cuspisse no rosto dela, ela não iria ficar 7 dias? Então deixa ela reclusa 7 dias para todo mundo saber o que ela fez. É assim, Deus, meu irmão, ele trata e ele ainda envergonha aqueles que falam dos seus filhos e dos seus servos, aqueles que são tementes a Deus. Outro dia, meu irmão, eu estava conversando com uma pessoa, e uma pessoa falando uma besteira sobre o reino de Deus, sobre pessoas de Deus, sobre homens de Deus, porque tem pessoas que não sabem se você é uma mulher de oração, temente a Deus, temor a Deus, sabe? Faz as tuas orações várias as vezes ao dia, e tem gente que às vezes vai falar de você, e eu falei: olha, toma cuidado, rapaz, se eu fosse você, eu media as suas palavras, porque a tua vida ela pode mudar da noite para o dia, ela pode azedar da noite para o dia, assim como azedou de Miriam. Miriam estava apenas falando de Moisés. Deus ouviu, desceu e a situação dela azedou 7 dias. Se um pai tivesse apenas cuspido no seu rosto, não teria ela ficado envergonhada 7 dias? Que esteja fechada fora do acampamento 7 dias, e depois disso que a receba novamente. E Miriam esteve fechada fora do acampamento 7 dias, e o povo não partiu até que recolhesse novamente Miriam. Ou seja, ela ficou reclusa, num lugar separado, leprosa. Imagina, meu irmão, a Bíblia não diz, mas imagina o fala que foi. Por que Miriam está assim? O que aconteceu com Miriam? Tadinha de Miriam, uma moça tão, tão simples, tão humilde, tão bela, tão pacífica. O que aconteceu com Miriam? É desse jeito. Tem pessoas que vai sofrer pelo que fala, está lançando palavras e depois vai colher. Aí tem pessoas que vão olhar para ela e vai falar: nossa, mas por que está assim? Por que está desse jeito? Por que está assim ou está assado? Sabe por quê? Porque ficou lançando palavras ocultas nas costas de servos e servas do Senhor, e Deus ouviu isso, meu irmão, porque Deus ouve, nada passa batido, está tudo no trono de Deus, apenas a justiça dele vem na hora exata. Então tem pessoas que vai sofrer e vão olhar para elas: por que será que está assim? Se Miriam fosse no dia de hoje, meu irmão, o Brasil inteiro já estava sabendo, Facebook, redes sociais, em outros canais de mídia, e nossa, Miriam falou de Moisés e ficou leprosa 7 dias, que vergonha para Miriam, quem diria, hein, Miriam, olha aquela mulher doce. Tem gente que é assim, irmão, tem gente que se apresenta para os outros, doce, palavras suaves, palavra tranquila, e as pessoas olham e falam: nossa, Mariazinha, uma moça tão bela, tão linda, com a voz tão suave, mas nem sabe as palavras ocultas que ela lança por aí, por lá, entendeu, meu irmão? Então fique tranquilo, porque se lançar palavra oculta na tua família, no
teu serviço, na escola, no teu bairro, na onde for, Deus ouviu isso. Hebreus 4,13. Não há nada, olha meu irmão, não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos, e é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Vamos prestar conta nessa terra e no dia do juízo, meu irmão. Nada vai passar despercebido. Ninguém engana esse Deus. Não adianta ter cara de coitadinho e ser um lobo mau dentro de casa, no cafezinho da tarde, nas esquinas, sabe? No WhatsApp, sabe, meu irmão? Hoje em dia a tecnologia avançou demais. Tem pessoas que podem estar lançando palavras sobre as suas costas pelo WhatsApp, conversando um com o outro ali, 1 hora de conversa. Eu vim dizer para você que quem ficou 1 hora de conversa falando da tua vida entrou na roça. Antes tivesse lendo a Bíblia, antes tivesse 15 minutos lendo a Bíblia e 15 minutos de oração, melhor do que lançar palavras ocultas nas costas das pessoas, porque Deus ouviu e Deus vai tratar Miriam, meu irmão, bem de pertinho. Então, como eu disse no começo do vídeo, esse vídeo tem endereço certo: irai-vos, mas não pecais. De repente você vai falar: não, essa palavra é para mim, eu fiquei sabendo, eu soube, eu estou sabendo. Fique tranquilo, a palavra falou com você e o Senhor ouviu isso. Ele vai tratar com Miriam, vai deixar ela reclusa, para que todos fiquem sabendo por que aconteceu isso. Meu irmão, o negócio aqui é muito sério. Deus trata com as pessoas, Ele trata pessoalmente, Ele trata no financeiro, Ele trata na carne. Se tiver que colocar na cama, Ele põe. Se tiver que azedar os negócios, Ele azeda. Com esse Deus não se brinca, meu irmão. Eu tenho visto que esse Deus tem feito aí com algumas pessoas que brincam com servos, servas, homens e mulheres de Deus. Eu tenho visto que o negócio não é brincadeira. Então esse vídeo serve para a gente, um alerta: tomar cuidado, não ficar lançando palavras ocultas da vida das pessoas, e para você ficar tranquilo, porque as palavras, todas as palavras que foram lançadas e que estão lançando, Deus vai julgar, porque Ele é justo juiz, Ele é fiel. Então descansa, meu irmão, irai-vos, mas não pecais. Está entendendo? Se você ficar sabendo de alguma coisa, você pode até ficar irado, mas não deixa passar disso, porque a justiça vai vir de Deus e Ele vai tratar com Miriam, e você vai ver que Miriam ficou reclusa. Miriam, meu irmão, pode ser homem, mulher, seja quem for, tá bom? No mundo espiritual aqui, Miriam foi a que sofreu. Então fique tranquilo que Deus vai tratar com Miriam, e Miriam vai ficar reclusa do acampamento 7 dias, e todos vão ver por que Miriam está assim, por que aconteceu isso, por que azedou, por que as coisas não, por que não foi para frente, por que isso. Fique tranquilo, é porque lançou palavras ocultas nas costas das pessoas. Lançar palavras ocultas nas costas, meu irmão, é falar por trás, é falar às escondidas, é falar pelo WhatsApp, é falar pelo Facebook, é falar por Messenger, é falar, sabe, ali aquela falsidade, quando encontra as pessoas na feira, no mercado, aí desce a lenha em um, desce a lenha em outro, mas depois se apresenta como uma Miriam, coitadinha, linda, bela moça, Miriam, só que só Deus sabe quem é quem, né, meu irmão? Então fica tranquilo, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, a vida da sua família, e que Deus prospere os seus negócios. Fique na paz.